Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos para a análise de 86. Infelizmente o react eu gravei, mas o áudio corrompeu, então eu tô sem o áudio do react. Mas vamos para a análise desse episódio 6 de 86. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações, vira membro do canal, R$3, acesso a conteúdo exclusivo e também me segue lá no site roxo, YouTube de Anime. Bora para análise. Seguinte, esse episódio ele trabalhou um tema que é um tema muito interessante, que é a questão do você quer ter acesso à realidade quando você não tem acesso a ela, e você quer evitar a realidade quando você tá muito dentro dela. Então a gente tem dois opostos aqui, e muito bem exemplificados durante o anime. Então vou falar primeiro da Lena, da Melizée. A Melizée, ela está num país onde a realidade é algo completamente fictício. Não existe realidade. As pessoas não têm acesso à realidade. A realidade está lá fora. A realidade não está aqui dentro. Então a Melizée, ela está louca para ter acesso apenas às coisas reais. E o anime já começa com uma ideia muito boa, que é quando ela tá comendo a torta lá da amiga, e a amiga fala que a única coisa real que tem é o morango, ela só come morango. Por quê? É essa vontade excessiva de ter contato com a realidade dentro de um ambiente que não tem nada de real. Ela vive praticamente uma fantasia nesse país. É tudo uma grande mentira. Então, a partir do momento que é tudo uma grande mentira, você quer ter necessariamente coisas reais, você quer ter sentimentos reais, você quer ter acesso à verdade, você quer ter sensações reais para fugir dessa grande mentira que é a sua vida. Então, tudo nesse episódio conversa com esse tema. A Lena querer ouvir a morte das pessoas, a Lena querer participar deste grupo, a Lena querendo saber a história do Shin, a Lena batendo papo sobre a história do Shin, ela tendo sentimentos com relação ao Shin. Tudo isso está conectado com a questão dela estar separada da realidade nesse país e querer entrar em contato com essa mesma realidade. E o oposto acontece no grupo do Shin. Por quê? As pessoas estão tão conectadas com a realidade que elas não querem ouvir os tiros das mortes, que elas não querem ouvir os gritos, que elas não querem se envolver com ninguém, porque o se envolver significa que eu vou me envolver com alguém e essa pessoa vai ficar triste. Então, por mais que exista o sentimento, é melhor não se envolver para que não haja mais tristeza do que já tem. Essas pessoas lidam com a morte o dia inteiro, então elas querem evitar uma dor maior do que elas já vivem o dia inteiro. É o dia inteiro com medo de morrer. Para fugir dessa realidade, eles vão criando algumas coisas, como por exemplo a falsidade, que é você estar sorrindo no momento de tristeza, a criação da ideia da Melizée. Você cria uma porquinha com cabelo, uma porquinha gorda, chique, porque eles precisam trazer essa fantasia, até porque esse país onde existe liberdade e não existe morte, para eles também é uma fantasia. Então eles fazem a caricatura das pessoas desse país, que é uma utopia para eles. Eles fazem isso de uma maneira bastante fantasiosa. Eles vão criando ideias sobre a pessoa sem conhecê-la, porque não vão conhecê-la de fato. Enfim, todas as posturas do pessoal que tá preso lá nos 86, guerreando todo dia e morrendo, é uma postura de fuga da realidade, porque a realidade já está sendo imposta. As mortes são reais, os sentimentos são reais, a comida é real, é tudo real o tempo inteiro. Eles precisam fugir um pouco da realidade e eles encontram uma maneira de fugir ao não mostrar para os outros os seus próprios sentimentos e também ao fantasiar coisas de quem está fora desse ambiente. Inclusive, essa questão de não mostrar para os outros os próprios sentimentos é tão importante que isso foi questionado quando um se elevou para questionar e criticar a Lena, né? Eles estão sim dizendo o tempo inteiro que essas pessoas, elas estão com seus desejos e vontades reprimidas por causa da imposição da realidade, que a realidade não deixa eles se sentirem no direito de sentir, emocionar e planejar o futuro, por exemplo. E o meio termo, por incrível que pareça, é justamente o relacionamento que a Melizée está tendo com o Shin, porque eles estão compartilhando numa história em comum de uma pessoa em comum, que é o irmão do Shin. A Melizée, ela tem uma ideia um pouco utópica ou fantasiosa sobre o irmão do Shin, e o Shin tem uma noção real, ao mesmo tempo que ele precisa de informações dela, que ela conviveu com um cara por um determinado tempo. Ele quer saber informações dela para conhecer melhor também esse irmão, conhecer o irmão de uma maneira que ele nunca conheceu, que é através dos olhos de outra pessoa. Esse irmão que ele tem uma lembrança de que o atacou.
Então como que era esse irmão com outras pessoas, né? Só que aí você percebe uma coisa, o Shin não fala sobre a experiência dele com o irmão pra Melisê. Só a Melisê passa informação pro Shin, que entra novamente nessa questão que eu tinha falado. O pessoal do 86 não se abre. O pessoal do 86 não fala sobre o seu passado, sobre o seu presente ou planos pro futuro. Já a Melisê tem essa abertura, ela se sente apta pra falar sobre isso. Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem essa cena muito importante, eu acho, pra história do anime, que é o Shin pequenininho indo numa biblioteca com as pessoas mortas e encontrando o corpo do irmão, sem a cabeça, porque a cabeça foi pega pelo inimigo. Inclusive nesse episódio a gente teve ótimas cenas de ação, onde a gente viu uns bonequinhos também, não era só robô de parecido com aranha, era também uns bonequinhos, né? Eu não lembro de ter visto isso antes. E aí esses bonequinhos atacam também, mas enfim. A gente teve essa lembrança do Shin, né? E essa lembrança do Shin é muito importante porque eles escolheram uma ideia muito boa para reforçar o que eles tinham dito no episódio passado, que é o inimigo pegando os cérebros para utilizar esse conhecimento e talvez até humanizar a si próprio como robôs, né? Que eles são hoje. Então, eles pegam o cérebro, a cabeça do cara que é o irmão do Shin, e eles estavam atacando uma biblioteca onde tem pessoas que estudam, ou seja, onde tem pessoas inteligentes, ou seja, eles estão atrás de inteligência. Então você tem uma escolha muito esperta do roteiro em escolher este ambiente para reforçar a ideia de que o inimigo está pegando cabeças dos 86 principalmente. E outra coisa que eu já quase ia esquecendo de falar, e aí vendo as cenas do anime eu acabei lembrando, o tio da Melisê deixou claro que a Melisê sozinha não vai conseguir fazer nada, e que a Melisê precisa mostrar isso que ela tá tendo de experiência e contato com este povo, ela precisa passar essa experiência para outras pessoas, porque se ela não passar, ela vai ser só uma pau mandado que não consegue fazer nada para ajudar, como não conseguiu, e que apenas segue ordens e utiliza desse contato de uma maneira até egoísta, uma maneira apenas de suprir a necessidade de entrar em contato com a realidade, ao invés de fato ajudar. A Melisê vai precisar influenciar pessoas e tomar atitudes, porque senão vai ser apenas um desejo egoísta dela de entrar em contato com a realidade sem nenhuma efetividade na realidade de fato. Ela só vai se aproximar dessas pessoas, sofrer e não vai mudar nada. Então ele deixou isso claro. Ele deixou claro que a posição dela não vai permitir que ela faça determinadas coisas, que ela precisa ir além. E a questão é, ela vai perceber que ela não está mudando nada, ela vai perceber que ela não está ajudando nada e que ela apenas está sendo egoísta e olhando apenas para o próprio sentimento de entrar em contato com a realidade, de comer o moranguinho dentro daquela tortinha. É isso que a gente vai ver nos próximos episódios, tá? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, vira no meu canal, muito obrigado, valeu, falou!